Bem, nós temos esse aqui evento. hoje o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, que demonstra uma trajetória excepcional no campo do direito, no campo do ensino do direito, na confecção da legislação brasileira. E, pelo que se vê agora, isso foi a minha filha que me disse, ele estaria ministrando um curso sobre o problema da tecnologia aliada ao direito. Então, certamente está apropriado de dados de grande significação para nós. Então, nós o recebemos de braços abertos e ficamos muito contentes com a presença dele aqui. E eu passo a palavra para o professor Lucon. Bem, boa noite a todos que estão participando aqui e virtualmente dessa mesa de debates, desse grupo de debates importante, que vem desenvolvendo um trabalho importante para o direito. E aqui eu quero expressar o meu agradecimento pelo convite, professor, e mais ainda, destacar o que o senhor tem feito pelo direito e pelos estudantes, pelas novas gerações. O senhor e a professora Tereza são agregadores. Os senhores conseguiram desenvolver aí uma escola de processo, não é? E amam o direito, e a gente vê essa dedicação todo dia, e é algo muito lindo e muito inspirador para todos, não é? Então, sempre é uma honra poder dividir essa mesa com os colegas. Eu estive aqui em outras oportunidades assim, ouvindo, não é? E é sempre uma oportunidade ímpar de dividir com os colegas um tema tão importante. A tecnologia tem um impacto tremendo na vida das pessoas, não é? Nós não sabemos nem o que vai acontecer, não é? É algo que nos assusta um pouco. E em função até de um interesse crescente lá na faculdade onde eu dou aula, lá na Universidade de São Paulo, eu resolvi montar essa matéria que se chama Direito, Processo e Tecnologia. E resolvi chamar pessoas de outras áreas para nós termos aquela necessária transversalidade no conhecimento, né? Então, eu conheço processo, estudei processo, mas tem outras pessoas lá que vêm se dedicando muito ao tema, né? E também com uma visão de teoria geral do direito. Então, eu estou com o professor Otávio Rodrigues, que é do Departamento de Direito Civil, está lá no Conselho do Ministério Público, e também com o professor Juliano Maranhão, que também vem estudando o tema, é do Departamento de Filosofia. Então, nós fizemos ali uma sistemática bem diferente, e eu diria que, como todo professor, eu mais aprendo do que ensino, não é, professor? Todos nós. Eu estou lá ouvindo, e uma nova geração, evidentemente, que vem preparadíssima para enfrentar esses novos desafios, com grandes ideias, e gente que já está se dedicando há muito tempo a essa visão de que o direito, inevitavelmente, será impactado, assim como toda e qualquer profissão. Então, nós não sabemos muito bem, né, para todos que estão nos ouvindo aí, o que vai acontecer. Como eu disse, é um pouco assustador, mas nós já temos que lidar hoje com essa realidade já está acontecendo nos tribunais superiores, e eu acho que se impõe um desafio imediato, que é saber como nós vamos lidar com essa nova situação, com esses novos paradigmas. E acho importante também falar que nós temos que sempre, essa situação de não nos acomodarmos, isso acontece com todo mundo, né? Nós não podemos ficar parados. O senhor é prova disso, de que está aqui querendo sempre aprender, claro, e sempre querendo entender o que está acontecendo. E evidentemente que quando o Código de Processo Civil de 2015 foi concebido, né, não se pensava em tecnologia, mas, nossa, eu tenho certeza disso, não imaginávamos que em 2019 nós tivéssemos inteligência artificial, ou tivéssemos algo próximo da inteligência artificial nos nossos tribunais superiores. Jamais poderíamos conceber isso. Lembrando que quando o Código de Processo Civil de 2015 foi concebido, né, nós tivemos uma alteração legislativa em 2008 que criou o sistema dos recursos especiais repetitivos, que foi o artigo 543C. Nós estamos falando de 2008. Em 2009 já foi constituída a comissão do anteprojeto, que a Tereza Arruda Alvim participou, né, com secretária, presidida pelo ministro Luiz Fux. E o fato é que
naquela ocasião se pensava em dar uma segurança jurídica, estruturar um microsistema que possibilitasse um tratamento igualitário perante a lei e um tratamento de gestão de processo e não dispersão jurisprudencial. Essa era a preocupação, mas nós não tínhamos a ideia de que isso avançaria tão rápido em tão pouco tempo. Nós estamos falando de 2009, quando essa comissão foi feita, foram 6 meses de trabalho, depois seguiu para o Senado 3 meses, então essa comissão presidida pelo saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, e depois para a Câmara, onde ficou lá por 3 anos e 8 meses. Né? Então, nós temos um código de 2015, mas nós temos um código de 2015 que foi concebido a partir de 2009. Evidentemente, cada casa legislativa deu a sua contribuição, né? Depois, quando saiu da Câmara, houve uma reunião, eu me lembro aqui, 3 reuniões aí para tentar compatibilizar, mas o fato é que nós temos um código que não reflete essa realidade que vem acontecendo hoje no sistema brasileiro, né? Exato. E, Igor, o que você acha aqui do impacto da inteligência artificial? O que você acha? Você acha que isso aqui veio para ficar? Como é que nós vamos viver com isso, né? Acho que, de fato, veio para ficar e que, pelo que a gente tem visto, os tribunais superiores parece que estão adotando cada vez mais a tecnologia para julgamento dos recursos. Eu tenho visto, o STJ tem 2, né, parece, sistemas, e o STF tem o Vitor, né? Mas acho que é um caminho sem volta. Mas o senhor acha que, atualmente, a forma como tem se implementado essa situação, porque se é um caminho sem volta, me parece certo, mas isso não significa que o caminho está sendo direcionado da forma correta. O senhor acha que a forma como atualmente os tribunais superiores regulamentaram a utilização da inteligência artificial é adequada? Veja, um dos problemas, quando se fala em inteligência artificial, nós estamos falando de um sistema que decide por máquina, né? É importante saber que quando nós pensamos em inteligência artificial no campo jurisdicional, nós temos que levar em consideração que nós temos uma máquina que está decidindo, tomando uma decisão, né? Não é simplesmente um processo eletrônico, não é simplesmente um processo digitalizado como era o cenário de 2009, né? Que nós estávamos imaginando lá o processo digitalizado. Aliás, eu me lembro muito bem como é que funcionava, onde no STJ, e também isso passou a ser replicado nos tribunais da Federação, onde havia simplesmente uma tela, não é? Um retrato do processo e ali os assessores minutando os votos, não é? E isso acontecendo e acabou sendo replicado. Depois nós temos um processo eletrônico que realmente prosperou, e principalmente nos juizados especiais, um sistema de processo eletrônico. Mas aqui nós estamos falando da inteligência artificial, onde há um processo de inteligência decisória. E atrás de uma inteligência decisória, nós sempre temos o ser humano, porque o ser humano acaba fornecendo dados. A máquina não vai julgar sozinha, nós temos que fornecer dados à máquina para que ela decida. Então, a isso nós temos uma base de algoritmos para fazer essa decisão. E o grande problema, que não é um problema que se vê hoje no sistema de justiça nos tribunais superiores, mas é um problema mundial, é o problema da chamada transparência, não é? Ou seja, quais são as decisões utilizadas para que esse sistema se desenvolva, não é? Porque ele vai aprendendo sozinho, ele vai fazendo as decisões sozinhas e vai aprendendo com as próprias decisões e com a análise dos dados, que é uma análise muito melhor do que aquela feita pelo ser humano. O grande desafio é saber, bom, eu preciso ter acesso a esses dados. E isso, quando estavam criando e concebendo o sistema Vitor no Supremo Tribunal Federal, que é o sistema utilizado para a repercussão geral, aquilo foi feito com uma base de dados, e a grande preocupação, são professores da Universidade de Brasília, eu estive lá, dei uma palestra, a grande preocupação era exatamente essa, qual é a divulgação, que decisões foram utilizadas. Até porque hoje nós gostamos de falar de sistema de precedentes e adoramos falar de distinção, de aplicação, não é? Para se fazer bem uma distinção, eu preciso conhecer qual é a base de dados, não é? Isso
eu destaquei naquela ocasião, falei de uma preocupação que eu tinha em relação à transparência. E esse problema foi visto em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, usaram um sistema para prisão cautelar, mas não se tinha acesso a essa base de dados. Até que um determinado preso, uma vítima ali, começou a questionar o sistema, dizendo, olha, eu quero saber o que aconteceu, e se colocou em dúvida até a integridade do sistema na medida em que as prisões recaíam muito mais sobre a população negra e a população latina. Isso gerou uma série de problemas, porque para ter acesso à base de algoritmos, tinha que se abrir a base do programa, e o programa estava registrado, estava patenteado, e havia um problema, essa questão de fundo de saber, bom, como é que nós vamos chegar a esses dados se esses dados estão escondidos, fechados, não é? E o grande problema que eu vejo hoje aqui no Brasil é que nós não sabemos, não existe assim, digamos, no site do tribunal as decisões, ainda que mencionadas, para termos a noção de que palavras, não é? Vamos transportar isso para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, onde tem 2 programas, o programa Sócrates e o programa Atos, não é? E o Sócrates cuida da admissibilidade. Então, os senhores imaginem o seguinte, os senhores fazem lá o seu recurso especial e colocam, por exemplo, a palavra fato. O fato que aconteceu aquilo, às vezes, até dentro de um contexto de violação à violação. Ou, por exemplo, colocam a palavra cláusula. E aquilo bate no computador, o computador faz a leitura e, de repente, os senhores têm uma decisão, súmula 5 e súmula 7. Ou então, constitucional, né? Diriam que caberia um RR. Dizer, exato, ou então dizer, olha, inverso, você deveria ter, isso aqui violação reflexa, porque está se alegando violação reflexa, e quer dizer, tem essa base, e eu vejo que o sistema do Superior Tribunal de Justiça é muito mais um sistema de gestão, de obstar o acesso, do que propriamente a gente ter um sistema que vá se preocupar com as divergências aí. E aqui, é claro que o ponto de acerto é muito maior, mas a imensa dificuldade para o judicionado e para o advogado é justamente dizer que o seu caso é diferente daquele, que o seu caso não se enquadra num reexame de fato, que o seu caso não quer um reexame de cláusula contratual, que o seu caso é violação direta à Constituição, não é? Que viola, por exemplo, questão de provas, não é? Que isso tem pronunciamentos no Supremo Tribunal Federal, seguidos pronunciamentos, julgados, brilhantes julgados do ministro Celso de Mello, sobre a ilicitude da prova. E aí é violação frontal, e aí não tem violação reflexa, mas eu já vi que tem tentativa de jogar isso, dizendo, olha, violação reflexa, isso jogando para o STJ. Então, eu acho que nesse sistema atual que nós temos uma inteligência artificial que está funcionando muito desfavoravelmente à parte e ao advogado. E eu espero, sinceramente, uma reação, porque eu espero que essa nova intelectualidade jurídica ligada à tecnologia desenvolva programas para também mostrar que o contrário, que o seu caso é diferente, que a sua base, que aquela base de dados está errada, ou que o seu caso não se aplica a nenhum daqueles casos lá tratados. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade hoje em dia. Basta ver que quando um recurso cai na presidência do STJ, você já se acende a luz amarela. Vocês já tem que ficar muito atentos com essa noção de que, muito provavelmente, seu recurso não prosperará. E não prosperará não porque o seu recurso não tenha razão, não tenha viabilidade por força da violação de uma norma infraconstitucional, mas por força de um sistema que já acaba funcionando de uma maneira a inviabilizar o conhecimento. Então, o que eu espero? Eu acho que já tem gênios aí pensando em como lidar com essa situação, de tentar fazer essa análise, porque se essa divulgação, essa transparência não é dada pelo tribunal de pronto,
o que vai acontecer? A própria sociedade se mobilizará e começará a pegar essas decisões e criará um sistema para tentar criar situações em que se mostre que o seu caso é diferente daquela massa, daquela miríade de casos que são julgados e não são conhecidos. Acho que esse que é o grande desafio. O resultado é proveitoso dessa situação? Eu diria, o que a gente está vendo? Está havendo uma diminuição, né, do número de recursos nas cortes superiores. Vocês estão pegando estatisticamente e é evidente que é difícil de acreditar que um ministro consiga julgar 10 mil processos por mês. É impossível. Né? Então, o que vai acontecer? Isso vai começar, nós começaremos a federalizar. Porque eu não vejo um sinal, por exemplo, Giovanni Bonato, de termos um Superior Tribunal de Justiça com a conformação de uma Corte de Cassação com 300 julgadores, mais de 300 julgadores, e também com aquela visão de que para o italiano, né, eles dizem que na Corte de Cassação se encontra qualquer julgado, basta procurar que você encontra o julgado que desejar. Há uma customização da decisão. Muito diferente. Porque o sistema é muito diferente. Né? Sergio Chiavloni definiu a Corte de Cassação italiana como um supermercado em que a parte vai e escolhe o produto que interessa, porque tem sempre uma decisão favorável ao requerente. E como achar, como compatibilizar essas decisões da Corte de Cassação? É dificílimo, então ficou totalmente difuso e a percepção, nós estamos num país latino, a Itália também é latina, não é? É uma percepção de que a justiça não funciona, não é? De que o sistema de justiça, comparativamente a outros países, acaba gerando muita frustração, porque não tem uniformização, não tem tratamento igualitário. Nós estamos fazendo isso no Brasil pela via transversa, pela inteligência artificial, pela gestão, não é? Porque se pegarmos bem o sistema do Código de Processo Civil, é um sistema de gestão de processos. Não é? E o difícil, a grande dificuldade, eu costumo falar muito sobre isso, não é? Quando a gente, como advogado, tenta mostrar que o seu caso é diferente, é uma dificuldade imensa. Não é? E eu tive uma experiência que mostrou que pouco adianta, às vezes, o advogado. Você precisa ter uma decisão. Para até chegar a essa decisão, precisa fazer um trabalho muito árduo e delicado e diário nas cortes superiores para mostrar que seu caso é diferente. Não é? E essa construção envolve um trabalho muito, muito delicado, porque para mostrar para um juiz de primeiro grau que o caso é diferente, ele com tendência vai julgar de acordo com o tal do precedente. O tribunal também. Não é? E num caso concreto que eu tive, eu só consegui mostrar que meu caso era diferente quando já estava na presidência da seção de direito privado, e eis que surgiu um acórdão no Superior Tribunal de Justiça mostrando que eu tinha razão, que o caso realmente era diferente. E aí foi para aquela Câmara especializada dos mais experientes julgadores aqui em São Paulo, e o recurso especial subiu. Até o momento não tive ainda resposta. Mas o fato é que eu não consegui, professor, mostrar que meu caso era diferente. Era quase como um grito no vazio, não é? Ninguém me ouvia. Precisou ter um julgamento de autoridade, né? Um argumento de autoridade, não autoridade de argumento, para ter o recurso especial processado. E isso, evidentemente, é muito frustrante. Eu diria que a gente tem que pensar também, quando fala de inteligência artificial, de perspectivas para o futuro, professor. E aí não dá para falar só de Tribunal Superior. Os tribunais superiores estão melhores equipados, não resta a menor dúvida, e se nós examinarmos o sistema de gestão da justiça brasileira, ocorre dessa forma. Tem muito mais recursos para os tribunais superiores, muito mais estrutura. Mas isso, como tendência, nós esperamos que isso chegue aos lugares mais inacessíveis do país. Mas haverá um impacto na tecnologia que eu reputo relevantíssimo em relação ao acesso à justiça. Eu acho que isso vai
realmente mudar a vida das pessoas, e eu acho que o sistema judiciário não está preparado para isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Juizados especiais, causas de até 20 salários mínimos em que não há necessidade de advogado. Vamos imaginar que uma determinada empresa bole uma petição. Muitos de vocês são novos, não vão se lembrar, mas nós já temos uma certa idade, vamos lembrar dos modelos de petição, né? Quando nós estávamos na faculdade, tinha os modelos de petição. Não vou falar o nome dos autores, são autores conhecidíssimos para nós, né? Que vendiam muito, não é? Tinha um modelo de petição inicial, modelo de contestação, modelo de apelação. Isso também tem na Itália, né, Giovanni? Tem em Portugal também, modelos, né? Agora pense no seguinte, esse modelo na internet. Pensem esse modelo ali à disposição. Pensem num sistema que a pessoa já entra e já coloca seus dados e já consegue inserir. E pensem nessa petição distribuída. E pensem numa empresa gerindo esses processos repetidos. Há uma empresa, que eu não vou falar o nome, evidentemente, mas que já faz isso em matéria de companhias aéreas. Ah, sim. Companhias aéreas. Então, se preenche lá, se coloca o nome, se dá o número do voo. E em alguns países, por exemplo, no Japão, a briga se dá por robôs. Por perder o voo, já disse, olha, aqui já entra pelo aplicativo, já fala, olha, perdi o voo, são 3 horas de atraso, a companhia, o senhor teve que pernoitar? Sim. A companhia aérea lhe deu hotel? Não. Lhe deu alimentação? Não. E vai preenchendo. Checklist. Um checklist, e aquilo sai. E, de repente, em alguns países, no Japão, por exemplo, nós já temos a máquina brigando com a máquina. É a máquina do programa brigando com a máquina da companhia aérea. Aqui no Brasil, né, nós temos, evidentemente, eu digo que o Brasil é o maior laboratório do mundo, porque ninguém tem mais processos que nós. Nós somos, digamos, todos estão olhando para o Brasil, para o sistema de justiça e para o impacto de tecnologia. Várias startups estudando isso. E são gêniozinhos que sabem tecnologia e sabem direito. Então vamos imaginar aqui essa situação de demandas. E os senhores, eu vou dar um dado para os senhores, aqui tem mais processo contra a companhia aérea, contra a American Airlines, do que nos Estados Unidos. Então aqui eu falei o nome, mas não mas informação pública. Informação pública. Então, foi bom, né? Não é informação pública. Então aqui nós já superamos. Por quê? Porque o brasileiro tem essa vertente para litigância, litigar é um outro problema, que litigar é muito barato aqui no Brasil, não custa nada, não é? Então, evidentemente que essa resposta, quanto mais rápida for a resposta do judiciário com a inteligência artificial, o que vai acontecer? As pessoas vão optar mais pelo judiciário. Então, isso tudo acontece, não é, Felipe? Mas eu tenho a impressão que a programação da inteligência artificial, como ela é feita pelos tribunais superiores, ela vem muito mais para barrar os processos do que para acessar o processo. Sistema de inadmissibilidade. Para substituir a arguição de relevância que havia no Código 73. Sem dúvida. Então, eu acho que é muito difícil nós pensarmos para essas causas menores, onde se prega o acesso à justiça, você desenvolver um programa excessivo que gere muito acesso, porque vai haver um confronto entre a base, onde você está falando, a inteligência aqui vai funcionar para você gerar mais acesso. Havia um discurso muito interessante que era o seguinte: então, o juizado especial federal foi um sucesso, porque houve um acesso muito grande e as requisições de pequeno valor, o vulto delas se tornou enorme e, por um problema legal, o orçamento para o pagamento das requisições de pequenos valores na Justiça Federal vem do próprio orçamento do Judiciário e não da União. Então, isso começou a prejudicar
o funcionamento dos tribunais. Os tribunais começaram a ficar preocupados, falaram, a gente não tem que ter tanta causa, porque não vai dar para pagar o nosso salário. Não vai dar para pagar... Sistema de autodefesa. De autodefesa. Eu acho que o sistema de autodefesa é o primeiro a usar a tecnologia. Essa é a minha Não, dificuldade. sem dúvida. Eu acho que quando você pensa em tribunal superior, não resta a menor dúvida. Nós temos uma arguição de relevância às avessas. O professor está aqui, estudou, se dedicou ao tema muito, né? O professor defendeu, e eu acho que tem que ter também. Mas a verdade é que isso vem por via transversa, né? Isso está entrando pela tecnologia nos tribunais superiores. Mas você tem um impacto. Se nós pegarmos o sistema do CPC é reativo. Por que é reativo? Porque ele não contém o início da demanda. Quando o tema repetitivo chega no STJ, primeiro, nós temos que pensar que quando a questão chega no STJ, já há um filtro por si só. Então, né? E ele é reativo, vem a decisão depois de alguns anos do repetitivo. E se nós pensarmos em outra sistemática, por exemplo, no incidente de resolução de demandas repetitivas, também é a mesma coisa. Porque você não conseguiu conter o início, você vai conter depois que está instaurado, depois que tem um número repetido de demandas, depois que tem um impacto de massa, para usar a feliz expressão de Barbosa Moreira. Depois que teve impacto de massa, causas repetitivas. Tem o IAC, né? Que é o incidente de assunção de competência, que eu adoraria que fosse utilizado como algo preventivo. Aliás, deveria ser até, digamos assim, suscitado ser passivo de ser suscitado até pelo juiz de primeiro grau. Ele começa a receber um monte de demandas repetitivas, opa, olha aqui. Mas para isso os tribunais precisam estar sensíveis a essa necessidade. Eu já tentei, por exemplo... eu sei que já tem um entendimento de que o IRDR não pode ser suscitado quando só tem embargos de declaração pendentes. Né? Então já tem essa definição. Já tem mais ou menos a definição do STJ de que ele só pode ser suscitado nos tribunais locais. Quer dizer, já tem um certo regime aí de contenção para a utilização do IRDR. O IAC, se houver o mesmo tratamento, vai caminhar pela mesma porta. Eu tentei suscitar um IAC recentemente aqui no TJ, depois do julgamento, entre o julgamento da apelação e o julgamento dos embargos, e simplesmente rejeitaram os embargos e acabaram não determinando o processamento do IAC. Mas eu gostaria que tivesse algum sistema semelhante àquela notificação que o juiz pode notificar os legitimados extraordinários, ter uma possibilidade de o juiz, e aí, de repente, suscitar o incidente de assunção de competência logo no início, que seria a grande ideia, a grande sacada, né? De você ter um regime de contenção. Para esses casos pequenos, Felipe, que você tem, não tem jeito. Vamos imaginar o seguinte cenário, né? Vai chegar pequenos valores, não é? Discutindo e sendo levados aos juizados especiais. Os juizados vão parar. Aliás, os juizados especiais aqui em São Paulo já pararam, né? Porque você tem 2 audiências nos juizados especiais e hoje o advogado já está percebendo isso. É melhor ele ir para a justiça comum, porque ele tem a primeira tentativa de conciliação, então isso tudo já vem gerando. Isso é bom para determinados réus que querem, evidentemente, empurrar a solução. Mas se nós pensarmos num sistema de efetivo acesso à justiça, nós vamos ter que repensar essa sistemática. E o impacto tremendo disso, porque pensem o seguinte, pensem esse formulário sendo vendido na internet a R$6, a R$5. Imaginem essa é uma possibilidade que não se pode descartar. Ou nem isso, né? Porque como os processos são eletrônicos e públicos, a pessoa vai lá e acessa direto do processo aquele modelo de petição, printa e sai. 30 saem. Alguém queria fazer alguma observação aqui? Pensem numa outra situação. Pensem num programa que chegará a um determinado momento e tem uma determinada controvérsia. Bom, o senhor mora onde? Eu moro em Potirendaba. Olha, aqui tem um programa, aqui tem os advogados de Potirendaba, aqui as fotos com o currículo do sujeito, né? Deu um exemplo de uma cidade pequena no interior de São Paulo, está aqui
não é? Então esses são os advogados, esse estudou isso, esse estudou aquilo, então você vai lá e escolhe o advogado. Vai ter também o Uber dos advogados. Sim. O Uber dos advogados. E já tem. Né? Já tem Já Uber. tem. Já tem um Uber. Um advogado que substitui numa audiência. Os audiencistas. Diligência. Sabe que o audiencista já existe, né? Uma vez eu estava no fórum, conheci um casal que trabalhava de audiencista. E eles trabalhavam, o rapaz ia de moto com a namorada atrás, eram noivos, né? E faziam as audiências, né? E eram audiencistas. Quer dizer, era um Uber, né? Então, o ser humano tem essa capacidade de adaptação às novas situações e o brasileiro mais ainda, é um né? sujeito assim, que você conversa com qualquer estrangeiro, você fala, bom, o que tem de qualidade? Pode falar os defeitos, olha, não estuda, não conhece a língua portuguesa direito. E qual é a grande vantagem aqui? É a capacidade de adaptação e a criatividade dos brasileiros. E nesses termos, pensando em startup, não tem igual, né? Professor, falando em necessidade de adaptação, como o senhor vê a necessidade da adaptação do dia a dia da advocacia, principalmente levando em consideração esses temas dos tribunais superiores? Porque a partir desse momento a gente não tem mais que se preocupar tanto com a argumentação, mas vai ter que se preocupar com a utilização de termos que não vão cair dentro daqueles algoritmos de redigir uma petição que de alguma forma não vai falar em fato, que não vai falar em cláusula contratual e repensar a forma, ainda que na argumentação a utilização daquele termo fato fizesse sentido. Né? Porque a gente não sabe quais são os algoritmos, né, que o Supremo STJ usa. Tá havendo já, há uma reação de conhecer essas decisões que acabam diário oficial, né? Então as pessoas... Esses algoritmos é um tesouro, né? Mas veja só, que essa juventude já está pensando nisso. Essas decisões estão sendo diariamente publicadas. Então tem alguém certamente alguém já está coletando isso e verificando onde tem a diferença. Daqui a pouco você cria um sistema para fazer subir um recurso especial, que é uma questão totalmente diferente. Exatamente, mas só pelo... sistema diferente dizendo, olha, esse caso é diferente. Eu acho também, quem se lembra desse projeto que teve aqui em São Paulo, que foi muito criticado, sentença 10, recurso 10, não é? Que nós criticamos, não é? Eu acho que, como tendência, haverá até uma defesa nossa de querermos que tenhamos esses formulários, ou seja, um número determinado de páginas. Porque isso, para verificar se está em consonância com o precedente ou se não está em consonância com o precedente, será melhor para nós, advogados. E se nós pensarmos no sistema, por exemplo, norte-americano, hoje eles usam praticamente formulário em tudo. Né? Só formulário. Né? Só formulário, praticamente só formulário. Então, o que acontecerá? Vai chegar e falar, bom, seu caso é esse, seu caso se distingue do precedente, vai ter um campo ali e falar, sim, meu caso é diferente por isso. Era exatamente o que eu ia perguntar. Se a gente vai ter que criar dentro de uma peça de um recurso, por exemplo, especial extraordinário, um campo para demonstrar na admissibilidade previamente. Eu acho que vai acontecer isso. Distinção. Porque se eu deixo para demonstrar a distinção a posteriori, vão falar, não pode por meio de embargos, porque não tem omissão, ou não tem a contradição, então eu já teria que criar antes para poder depois, eventualmente, confrontar a decisão em embargos. Eu sei que é muito frustrante eu falar isso para os advogados que estudam, se dedicam, né? Mas eu acho que isso daqui chegará a um determinado momento que acontecerá. E acontecerá também que vai voltar também ao advogado que é aquele advogado mais especializado, que vai falar, bom, aqui faça assim, faça assado, né? Quer dizer, o nível de especialização vai acontecer cada vez mais para chegar e mostrar a distinção. E aí, fala como demonstrar a distinção. Né? Daqui a pouco nós vamos ter alguma tese de doutorado, se já não existe, não é? Falando só sobre a distinção e como bem fazer a distinção. Porque aplicar precedente está fácil, né? Você aplica, quando o precedente está fácil, você só vai ter esse problema no seguinte, não é? Tem a tese, na hora de aplicar que você vai sentir o problema. Se for uma tese geral, a aplicação normalmente é fácil. O problema é quando você cai na distinção no sistema brasileiro. E esse é o grande, imenso desafio.
E eu vejo que isso tem se replicado em vários recursos. Então, esse tema está em repercussão geral. Aí você fala, não, esse tema não está nessa repercussão geral, porque o acórdão que gerou essa repercussão geral foi proferido nesses termos, e esse caso não tem nada a ver com ele. Então, o que vai acontecer? Vai ter realmente essa especialização, e nós teremos que pensar seriamente, num futuro próximo, numa configuração das petições, de maneira a fazer com que a inteligência artificial sirva para a construção do direito, para uma construção positiva do direito. Né? Professor, dentro ainda dessa temática e da especialização, do que os advogados vão precisar, enfim, elaborar de diferente para fugir do padrão, o senhor acha que o caminho da arbitragem vai acabar ganhando? Porque aí a pessoa querendo fugir do precedente, ou querendo fugir de um repetitivo, passaria a utilizar a arbitragem? Veja, a arbitragem tem prós e contras, né? Tem, tudo na vida tem o que é bom e o que é ruim. A arbitragem custa caro no Brasil, ainda não temos um sistema de arbitragem acessível. Quem sabe, né? Eu outro dia recebi um trabalho sobre arbitragem virtual, né? Arbitragem online, né? Que eu achei muito interessante. Isso acaba mudando para os paradigmas. Precisamos ver como é que isso vai funcionar. E mais ainda, como é que será, se será necessária a regulação disso ou não. Online Dispute Resolution, né? Quer dizer, Plataformas que colocar resolvem plataformas questões, de mediação, mediação, plataformas de... O sistema norte-americano estava atolado na década de 70, e aí as empresas começaram a instituir uma mediação, começaram a fazer uma mediação obrigatória, não é? E isso acabou retirando muitos processos. Mas lá não dá para fazer essa comparação, porque o sistema de justiça norte-americano é caro, os advogados custam caro. E tudo termina, na imensa maioria, em acordo. Não é? Então, quando a gente pensa em jurisprudência, não é? Em precedentes, é residual, porque os casos, em sua imensa maioria, terminam em acordo. Aí nós precisamos mudar a cultura brasileira, que é uma cultura voltada para a beligerância. Agora, porque você está colocando o seguinte, a tecnologia poderia ajudar muito, ou poderia gerar uma demanda imensa nessas causas nesse grande varejo que a gente tem, nessas causas repetitivas, como você mencionou, companhia aérea. Que já é uma realidade. Já é uma realidade. A companhia aérea não pode, ela, fazer uma cláusula na passagem dela, estipulando um juízo arbitral? Ou será considerada inválida? Essa questão precisaria... isso foi objeto de veto, né? Presidencial da arbitragem em matéria de consumidor. Estava no projeto de alteração da lei de arbitragem, mas saiu. Mas tem vozes aí fortes na doutrina dizer tem que voltar porque o sistema não vai conseguir absorver tudo isso. Isso seria... se houvesse arbitragem online em matéria de consumidor, isso seria uma solução muito boa de acesso à justiça. É porque a gente está acostumado a deixar tudo para o Estado, né? O Estado resolver. E o Estado não dá conta, não consegue resolver essa demanda. E eu acho que há possibilidade de ter arbitragem online em matéria de consumidor, mas não vamos escapar em alguma medida da regulação. Não é? Para os grandes conflitos, nós sempre teremos arbitragem. Mas hoje em dia eu já começo a ver o próprio empresário falando assim, olha, a arbitragem custa muito caro. Eu já tenho visto alguns falando, olha, a arbitragem começa e isso aqui, a brincadeira começa com 1 milhão, né? Então, os custos começam a ficar muito elevados e como a jurisdição estatal está andando, está melhorando, as pessoas começam
perceber isso, não é? Perceber que é melhor litigar. Um caminho um pouco aconteceu pendular, com né? as varas empresariais aqui em São Paulo. Que tiveram um crescimento exponencial bastante significativo e porque a especialização trouxe uma qualidade de prestação jurisdicional bastante ímpar também. E o pessoal que ia muito para arbitragem na área societária acabou vendo que vale a pena ir A para o gente judiciário. vê essa migração, é interessante. A seção das câmaras de direito empresarial são lotadas, não é? E uma procura imensa. E a qualidade de julgamento muito boa, não é? E isso começa a haver uma fuga da arbitragem para Afinal, a jurisdição você estatal. pensa em teto de custas, eu não sei exatamente quanto é, mas 70 e poucos mil reais Muito contra superior. 1 milhão. Às lá. vezes também, não é para ser crítico com a arbitragem, mas a qualidade de algumas sentenças arbitrais caiu um pouquinho, porque tem árbitros que são muito, que têm pouco tempo, muitas arbitragens, então eu vi ações anulatórias sendo deferidas. A questão das ações anulatórias sobre a arbitragem, esse é um tema, há um levantamento, ainda é excepcional, mas vem crescendo, esse volume vem crescendo. Não é? Anulatórias E deferidas. as pessoas não isso. querem, eu já vi muita gente dizendo, eu não quero, empresários dizendo, eu não quero resolver meu conflito pela arbitragem, porque eu fico nas mãos de uma solução só, e a solução pode vir muito ruim e eu não quero, eu quero ter uma segunda opinião, né? Aí até tem porque- ideias de colocar, por exemplo, na França, não é, Giovanni, tem o recurso arbitral, Sim, né? isso Que é uma ideia de se criar um segundo grau, mas isso é dinheiro, né, professor? É outra composição, mais dinheiro para pagar, não é? Para novos árbitros, então isso também gera um custo excessivo. A outra questão polêmica, que o senhor bem citou aqui, né, professor, é a questão da vinculação dos árbitros à lei e aos precedentes, não é? Que O marido da minha filha escreveu um livro sobre isso. então, Até de mestrado. o Belloc escreveu um belo trabalho. Nós fizemos uma mesa no fim do ano passado, estava a Tereza Rudalvinho, o Belloc, o Ricardo Apriliano, a Rita Nolasco, foi na AGU, e eu também estava. E lá só o Ricardo Apriliano, que está mais voltado para a arbitragem, né, que defendeu a inaplicabilidade, porque todos fomos vozes uníssonas, à exceção do Ricardo, né, no sentido de que o árbitro está sim vinculado à lei e aos precedentes, porque isso acaba gerando um problema na motivação, e ao gerar um problema na motivação, e há um problema também da própria arbitragem, da própria escolha de se aplicar a lei, a lei, a arbitragem de direito, e não por equidade, não é? Então, se fez essa opção, evidentemente que eu não posso fugir, não pode ter decisões teratológicas que fogem diametralmente do espírito da Da lei, interpretação. porque aí acaba batendo num problema realmente de motivação e de escolha pela aplicação da arbitragem de direito e não de equidade. E esse tema vem sendo bem discutido. Se eu não estou enganado, no livro que o senhor coordenou sobre arbitragem, que foi lançado essa semana, tem pelo menos 5 artigos que tratam da questão da aplicação do precedente Tema na que arbitragem. todos, semana passada foi editado pela editora Migalhas, né, um livro sobre arbitragem, e lá tem 5 ou 6 estudos só sobre a aplicação de precedentes. Então tem uma preocupação, e nós só sabemos desses problemas quando são judicializados, né? Quando vem ação anulatória. Às vezes até a ação anulatória vem em segredo de justiça, mas já se começa a formar uma jurisprudência que, como tendência, eu diria, se consolidará no sentido de se determinar a aplicação de regras jurídicas quando tiver, assim, uma clara, como uma rescisória, né? Tem uma situação assim que há um completo desvirtuamento da norma e aí, efetivamente, não há como se socorrer uma sentença arbitral nesses termos. Ou quando há realmente a fuga daquilo que foi decidido, né? A gente já viu tanta coisa assim, liquidações que não cumprem aquilo que foi decidido na sentença parcial, né? Então, isso tudo gera uma insegurança para aquele que se servia da arbitragem
e acaba também levando ao judiciário questões que demonstram a fragilidade do sistema em certos casos. Mas também, agora, há quem sustente a necessidade de introduzir uma jurisprudência arbitral, ou seja, de dar maior transparência à arbitragem, de publicar de forma anônima algumas sentenças arbitrais para dar mais segurança aos usuários. O problema da transparência, né? Eu tive num evento da OCDE esse ano e o tema central era Tech for Trust, quer dizer, tecnologia para transparência. Né? Então, no fundo, o que nós estamos falando é não tem jurisprudência em matéria de arbitragem, às vezes as partes não querem, mas é importante ter essa transparência para se formar, em certa medida, uma orientação. E essas, na Itália, por exemplo, se eu pegar uma grande arbitralista como a professora Laura Salvaneschi, e lá é publicizado, mas se vocês entrarem no site de Milão, lá da Câmara de Arbitragem de Milão, vocês conseguem saber o nome das partes e o nome dos árbitros. E lá se constata que você vai pegar um grande professor, ele tem 2 arbitragens, no máximo, né? Uma arbitragem, né? Então isso e mesmo na Itália, eu acho que o Giovanni pode até falar isso com mais propriedade que eu, não é? Teve um movimento, não é, de se começar a fiscalizar a arbitragem, não é? Aquele professor de Roma, não é, que acabou cuidando espécie de uma entidade, né, para controlar sim, tem uma câmara para as arbitragens públicas, sim, né? Sim, a arbitragem como del público tem que ser administrada por uma câmara que está ligada à agência anticorrupção. Então veja, já colocou na agência a arbitragem pública ligada à agência anticorrupção. E a transparência é máxima. Também em relação aos honorários dos árbitros, ao valor da controvérsia, as sentenças sempre publicadas de forma integral. E em relação à jurisprudência arbitral, por exemplo, a CCI de Paris sempre publica a cada ano um recueil, uma raccolta, para falar em italiano, sim, uma antologia de sentenças principais. Um repertório jurisprudencial arbitral, né? O que falta aqui no Brasil. O que falta. Você não tem divulgação, você tem as câmaras, não se sabe o que está sendo discutido. Mas, por exemplo, também na rivista dell'arbitrato italiana tem algumas sentenças publicadas e professores que comentam as sentenças arbitrais. E isso é muito importante para democratizar a arbitragem. Se nós estamos falando de inteligência artificial também e divulgação de dados, isso é uma coisa importante de se saber. Massa crítica de conteúdo. Você tem que ter, massa crítica de conteúdo é fundamental. Você tem que ter conteúdo para poder combater uma decisão, para poder discutir, não é? E isso acaba mudando muito as coisas. Outra situação que me preocupa, né, professor, é o julgamento virtual, né? Exato, né? Que isso vocês estão vendo que tem acontecido. Eu já vi muitos ministros se opondo ao julgamento virtual, alguns cansados de tanto pedir para retirar do julgamento virtual, né? E a gente vê que fica um julgamento, uma das críticas, aquela lei que acabava dando poderes ao relator. Eu me lembro do professor Giuseppe Tarzia, com quem eu estudei na Universidade Estatal de Milão, e quando se mudou, houve aquela mudança legislativa no início da virada do milênio ali, que se tirou a figura do colegiado e se passou a ter o juiz único, não é? Então, no sistema italiano. Sim. E ele dizia, o Tarzia dizia, olha, agora que instituíram a figura do juiz único, porque o primeiro grau era decidido por 3, né? Tinha o juiz instrutor e a decisão era feita por 3 julgadores. Então, Tarzia dizia, bom, agora que nós temos que nos preocupar ainda mais com a colegialidade. Isso na virada, não é? E aqui nós tivemos uma lei que conferia muitos poderes ao relator. E agora nós temos o julgamento virtual, onde nós não sabemos como está havendo essa circulação de julgamentos e às vezes eu já vi julgadores falando, olha, não se opõe ao julgamento virtual, porque se você se opuser, o seu julgamento vai demorar muito.
Né? Então é quase que uma ameaça aí, né? Dizer, olha, seu caso vai demorar a ser julgado se a sua opção for pelo julgamento virtual. Não for pelo julgamento virtual. Aí com a oposição tem esse problema da qualidade, porque como tendência os julgamentos passam a ser monocráticos. E uma preocupação que eu tenho visto lá no Superior Tribunal de Justiça, alguns ministros muito desconfortáveis com o julgamento virtual, porque não há debates, né? Fica um debate truncado, embora haja a possibilidade de destaques, né? Como eles mesmos dizem, não é? Mas muitos ministros são muito refratários ao julgamento virtual, na exata medida em que isso acaba prestigiando uma decisão monocrática em detrimento da colegialidade e da discussão. E essa oposição vem acontecendo com uma certa frequência, mas há um mecanismo de proteção também de dizer, olha, deixa no virtual ali, não é? Então, os advogados trabalhando com memoriais cada vez mais, mas também não adianta ter memorial de 100 páginas, né? Tem que ter memorial de 3 páginas, 4 no máximo. Né? E tem também Sr. Paulo, lembrando um pouco daquelas palestras que o senhor tem coordenado na ASP, tem ido em algumas, o professor, o ministro Vilas Boas, ele fez uma colocação, uma delas, sobre a necessidade de se criar um dispositivo de reconhecimento de caractere que esteja agregado ao sistema do tribunal, porque hoje em dia essa inteligência artificial ela trabalha a partir das publicações em diários oficiais eletrônicos. Então, será que esse não pode ser um grande passo para que haja uma massa crítica mais consistente e para que a partir dela se faça uma mineração de dados mais apurada para efetivamente se entender o processo sob uma perspectiva mais vertical, como o professor Juliano Maranhão fala, e para que a gente consiga estudar o processo sob uma perspectiva estatística e conseguir estabelecer correlações entre o que de fato acontece na prática? Será que isso não pode ser um grande ponto de mudança nessa perspectiva da inteligência artificial? O ministro Ricardo Vilas Boas Coelho fez essa tremenda gentileza de nos brindar com uma aula lá na aula de pós-graduação e resolvemos até abrir ao público, não é? Graças à ASP também, a parceria com a ASP, e lá ele colocou esse problema da mineração de dados, não é? De simplesmente se colocar o diário oficial como fonte, isso dá uma visão muito reducionista. Então precisaria ter um sistema que fizesse análise por caracteres e uniformizar o sistema para que, eu gosto dessa expressão, mineração fosse a melhor possível, né? Se conseguisse extrair o melhor de cada julgado para justamente viabilizar a aplicação ou não aplicação de um determinado precedente. E ele, com muita propriedade, destacou essa deficiência, que o sistema que nós estamos ainda num estado da arte de evolução. E para ter esse controle vertical, que foi bem ressaltado pelo professor Juliano Maranhão, nós precisamos ter um sistema de caracteres uniforme, aí também entra na questão que eu já mencionei das petições, em certa medida, compatíveis, não é? E aí essa mineração passa a ser melhor quanto mais tenhamos aí essa situação de formulários, de sistemas idênticos, porque aí a base começa a ser pesquisada de uma maneira melhor. Né? Então, o senhor vê no âmbito privado sistemas desenvolvidos com melhor qualidade do que no público? Porque eu tenho várias empresas que prestam serviços para jurídicos de empresas para pautar a conduta dessas pessoas jurídicas exatamente com base nas possíveis consequências dos atos, porque eles conseguem fazer essa mineração de forma adequada das decisões e prever a jurimetria. O mercado privado está mais avançado. Acho que o mercado privado está enxergando uma possibilidade e evidentemente vê uma possibilidade de ganho com isso, não é? Eu acho que já tem uma geração, né? A gente vê jovens ali dedicados, pensando em como fazer, unindo a tecnologia ao direito. Isso que é interessante, né? Essa transversalidade agora passa a ocorrer também com a tecnologia. Eu vejo que já tem algumas empresas já se dedicando muito a isso, com uma visão, e algumas sendo questionadas na OAB, né? Já tem isso,
haverá esse embate, né? Mas como lidar com isso? Né? Nós vamos regular completamente ou não vamos regular? Tem que ter um mínimo de regulação, mas também não pode engessar tudo, né? Porque no fim do dia nós estamos falando de acesso à justiça. Né? Nós estamos falando de acesso às pessoas a decisões judiciais, a democratização da justiça. Então, nós passaremos a ter aquilo, eu gosto dessa expressão, né, do professor Kazuo Watanabe, que eu estou me lembrando da Lei de Pequenas Causas, de 1984, quando ele dizia conflitos não jurisdicionalizados ou não jurisdicionalizáveis. E isso ainda existe. Existe uma gama de conflitos que não chega ao judiciário. Só que quando você começa a mudar, isso daí vai chegar no judiciário, vai acabar batendo no judiciário. Principalmente quando se democratiza e o custo cai. Né? Então nós teremos que nos adaptar a essa nova situação. Teremos, evidentemente, aquela justiça lapidada, que tem que ser cuidada, que provavelmente nós teremos uma diminuição do número de recursos nas cortes superiores e haverá uma demanda de um trabalho mais qualificado, uma análise mais detalhada, mais cuidadosa, não é? Para mostrar justamente esse esclarecimento de que seu caso sai do comum. Mas no que diz respeito ao grande acesso, nós teremos isso também mudará. E acho que também, como tendência, aqui a gente está com um código novo, né, professor? Mas aqui eu acho que nós teremos que pensar em breve na desjudicialização de atos, não é? E começar a execução, por exemplo. A execução na Europa é totalmente fora do judiciário. Há um projeto de lei feito pelo Joel Dias Figueira Júnior, que está no Senado, sobre isso. Que é a desjudicialização, que entra numa visão que é desafiadora para nós advogados, é um pouco assustadora. Mas se vocês pensarem no sistema norte-americano, o sistema é feito pelo advogado. O advogado manda intimações, faz a instrução toda fora do judiciário. Quando vai para o judiciário já chega pronto, né? E ali há uma crítica, eu já ouvi algumas críticas, que o sistema de justiça funciona para as pequenas causas, para as small claim courts e para as grandes decisões. Para a classe média não tem justiça, né? Porque custa caro, porque o sujeito da classe média tem que adiantar a despesa para a produção de provas, e isso custa caro, né? Então, nós temos que criar algo que será nosso. Eu acho que nós temos que aproveitar essa massa de advogados e tentar, evidentemente, com regulação, e regulação forte para não ter desvios éticos que infelizmente acontecem muito e com muita frequência na nossa profissão, né? Coibir com veemência esses desvios éticos, mas como tendência desjudicializar os atos, não é? Fase postulatória fora do judiciário, instrução fora do judiciário. Eu não digo nem só sobre execução, mas vamos caminhar lá no sistema da civil law, no sistema europeu, né, romano-germânico. Se falarmos de execução, já está fora do judiciário. Não tem sentido deixar o judiciário. Aliás, eu acho que é uma tremenda perda um juiz que estudou muitos anos para passar num concurso virar um administrador cartorário de execução, verificando se o oficial de justiça cumpriu a penhora, se foi feita, se não foi feita. Quer dizer, ele vira literalmente um burocrata quando ele foi preparado para decidir, para interpretar o direito, para sentenciar, para decidir. E ele, no fundo, está lá, vamos imaginar, numa vara de execução fiscal administrando, né? E outro dia me falaram que numa determinada vara, né, Gabriel, eu já vou te passar a pergunta, tinha um juiz que tinha 70 mil processos, quer dizer, 70 mil execuções fiscais. Quer dizer, que tipo de justiça é essa? Que tipo de serviço esse sujeito que teve que estudar para prestar um concurso, passar no concurso, que frustração para ele, não é? Tremenda, profissional, de ter que ficar gerenciando número, né? Quantidade baseada. Mas diga, Gabriel. Só uma menção, uma questão. Não seria uma alternativa, e o que as empresas já vêm fazendo, inclusive foi comentado a respeito dessas tentativas de conciliação, mediação prévias, né? Quando, vamos dizer citando aí para o Mercado Livre, você sabe que tem muito disso, etc. e tal.
não estariam enveredando, vamos dizer, para aquele sistema de pre-action protocols que existe. Eu acho que sim, Gabriel. A sua colocação é muito boa. Eu acho que estamos caminhando para um sistema de pre-action. O que vai acontecer é a autorregulação, né? Sim. Quando nós pegamos um Uber, a gente sai do Uber, tá lá, nota 5 estrelas. O sujeito já vem e fala assim, te trata muito bem, fala, olha, por favor, dê 5 estrelas. Né? Já começa a ter um movimento. Então, eu acho que para esses pequenos litígios vai começar a acontecer isso. As próprias empresas desejarão, principalmente quando nós estamos falando de prestação de serviço ou de produtos, que o consumidor fique satisfeito. E para ele fazer isso, ele tem que ter um sistema de autorregulação. Diga, me permite. O senhor estava falando que os juízes são preparados para cognição, enfim. E aí, dentro desse sistema, hoje, cada vez mais, os precedentes estão vinculando os juízes da base, né? E aí, a minha indagação, na verdade, eu refleti isso agora, e dentro dessa questão da inteligência artificial, como que o senhor visualiza, eventualmente, num futuro, onde os precedentes já estejam sedimentados, essa aplicação no judiciário de primeira instância, você poderia também colocar algoritmos para decidir? Eu acho que com processos repetitivos, né, Rafael, isso vai acontecer, isso vai acabar acontecendo. Mas eu digo, nos processos repetitivos, há uma grande frustração por parte dos julgadores de tribunais das Cortes Superiores de que as decisões não são respeitadas pelos juízes. Né? Isso acontece muito aqui no Brasil, infelizmente. Né? E até, veja, essa restrição que acabou ocorrendo agora na reclamação, e aí, se a nossa exposição aqui é sobre o que deu certo e o que deu errado, não é, Igor? Dizer, olha, agora recentemente como tendência, no caso de descumprimento de precedente, só serve reclamação para o caso e não para os outros. Né? Como era a expectativa inicial. A expectativa inicial de quem fez a lei, a mens legis, né, era de imaginar o seguinte: bom, o juiz descumpriu uma decisão em recurso especial repetitivo. Não o juiz daquele caso onde surgiu o recurso especial repetitivo, mas em outro caso. Então caberia reclamação, que seria uma ação incidental para preservar a decisão do Tribunal Superior. E nós estamos vendo que o STJ está fazendo isso como uma reação ao quê? Ao número de reclamações. Não é aquilo que a gente já vê, professor, acontecendo. Eu poderia dar 3 exemplos para o senhor sobre autocontenção. Esse é um exemplo atual, né? É um exemplo atual de se tentar diminuir a incidência da reclamação. Agora vamos pensar em outro, agravo de instrumento, com essa nova decisão que agora sai da curva, mitigação. Né? Então, olha, em matéria de competência cabe. Aí agora estão discutindo em matéria de recuperação judicial e falência. Não sei, para dizer, olha, tem que caber, porque aqui o procedimento é totalmente diverso. Né? Até publiquei um pequeno artigo aí para sustentar a admissibilidade do agravo. Então você começa a criar situações em que você tem a contenção, mas começa a ter válvula de escape. Retirada de efeito suspensivo da apelação. Por que não foi aprovada no Código? Porque isso é uma realidade na Itália há muito tempo, desde a novena de 1994, que ficou em 4 anos em vacatio legis, e a Itália queria entrar no mercado comum europeu, e aí falaram, bom, o processo demora anos. O que vocês vão fazer a respeito? Como é que vocês vão tratar dessa realidade? Nós vamos retirar o efeito suspensivo da apelação. Foi polêmico lá, teve muita discussão. Eu me lembro do Luigi Paulo Comolho se opondo a essa retirada do efeito suspensivo, mas prevaleceu por conta da demora. E aqui não entrou porque por um receio dos tribunais receberem muitas cautelares. Lá que na Itália se chama inibitória, mas aqui seria cautelar. Aí tentei dar várias sugestões na Câmara, professor, de falar, bom, vamos deixar o relator decidir então. Deixa até o relator, mas não, a Câmara não quis porque havia um sentimento, eu diria assim, de desconfiança do judiciário, mas ele entra por via transversa, entra pela tutela provisória. Ou seja, você consegue
a tutela provisória, e aí havia uma crítica do saudoso Eduardo Flávio Ritti, que era professor da Universidade Estatal de Milão, que dizia, olha, o sistema brasileiro de tutela, tem um grande artigo aqui do Giovanni Bonato sobre tutela provisória, e o Ritti tinha um artigo, a tutela antecipada brasileira vista por um italiano. E ele elogiou muito. Ele elogiou muito, falou que era muito bom o caráter geral da nossa tutela antecipada do revogado artigo 273 da reforma de 1994, mas ele dizia que não conseguia entender por que se prevalecia ainda o efeito suspensivo da apelação, porque se valorizava uma decisão interlocutória, feita em cognição não exauriente, em cognição sumária, em detrimento de uma sentença que era fruto de uma cognição exauriente não definitiva. Então, por lógica, no seu raciocínio, deveria se retirar o efeito suspensivo da apelação. Mas nós caminhamos para esse sistema da tutela provisória, que no Brasil caiu nas graças. Mas eu costumo dizer, nós temos dois grupos de processos no Brasil. Nós temos aquele grupo de processos onde tem tutela provisória, e aí o processo anda, e aquele grupo onde não tem tutela provisória. E aí, quando você caiu nas raias do procedimento ordinário sem tutela provisória, o seu processo vai demorar 10 anos, se for contra o poder público, 20 ou 30 anos. Não é? Então, você tem um sistema de justiça para medidas de urgência em que funciona até um determinado ponto. Chega num determinado ponto, ele trava e aí você não consegue avançar. E aí essa problemática poderia ter sido em certa medida resolvida com a retirada do efeito suspensivo da apelação, mas não sem controles, com algum controle, seja por meio de cautelar ou por meio de agravo, de instrumento. Mas se tem isso, mas é mais difícil de se pleitear, por exemplo, uma tutela de evidência para se retirar o efeito suspensivo da apelação. Mas quantos juízes proferem decisões nesse sentido? Isso é raro, não é? E é engraçado que ficou um sistema estranho, porque tem a tutela da evidência que é fundada em cognição sumária. Muito bem. Mas você tem o sistema do julgamento parcial. Então, os juízes pensam, bom, tem um julgamento parcial. Mais ainda, se eu puder julgar tudo de uma vez em julgamento antecipado, melhor ainda. Né? E tem um sistema também de autocontenção. Eu não vou proferir a decisão parcial de mérito, porque isso gerará um agravo. E isso eu tenho que diminuir o número de recursos para os tribunais. Vejam que... é um contrassenso, né? Porque o agravo não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Ainda que seja conteúdo de mérito, né? Ainda com conteúdo de mérito. E essa é a situação, é um paradoxo. E tem a tutela de evidência. Então, no fundo, vamos lá. Estamos aqui falando entre advogados. Quantas tutelas de evidência vocês viram? Nós estamos falando de 3 anos e meio de vigência do CPC. Quantas tutelas de evidência vocês viram? O juiz não sabe o que é isso. Eu queria saber se tem alguém aqui que viu uma tutela de evidência pura. Assim. Em sentença? Eu vi uma. Uma só. Então nós estamos falando aqui com inúmeros advogados. Eu fiz uma pergunta. Quantas tutelas de evidência? Então, vejam só, pouquíssimas. Isso é que mosca branca, não é? Não se vê. Online também ninguém se manifestou. Então, a gente não vê. Para o julgamento parcial. Difícil também, mais comum. Menos incomum. É bem difícil, mas menos incomum. Quer dizer, é fazer um pouco dessa análise e a gente começa a ver o que deu certo e o que deu errado. Né? Começa a ver. Evidente que a quantidade não dá para refletir. Por exemplo, eu vou dizer algo que eu acho que é importante. O julgamento continuado, a ampliação da colegialidade. Eu acho que é algo bom. Aí muitos têm me dito, mas não adianta, professor, porque eles discutem antes. Não é? Mas eu acho que é bom, porque se você pegar o sistema europeu, eles não têm o julgamento continuado, mas eles decidem, geralmente em câmaras de concílio ou fechados, a portas fechadas, e você não vê a divergência, mas isso não significa que não tenha havido julgamentos sucessivos. Na jurisprudência francesa, na jurisprudência italiana, isso é destacado, a existência de julgamentos sucessivos, até que eles cheguem num quórum lá de consenso, não é? Que não é televisionado, nós não ficamos sabendo, mas tem essa discussão, não é?
que a gente não vê. Em sessão de... Seria impensável ministros sair na televisão. Uma coisa. E hoje é dificílimo tirar a TV Justiça. Isso, para quem está fora, né, o Louis Cadier elogiou, não é? Só que ele não conhece a nossa realidade. E aí tem essa problemática dos julgamentos sucessivos até chegarem a um consenso. Então existe também divergência lá, existe um sistema semelhante em que se viabiliza, e essa é uma preocupação que eu tenho, o debate. Então, o que a gente está vendo com a inteligência, com a virtualidade dos julgamentos, não é? Uma perda da colegialidade e uma consequente perda da discussão, da evolução. Tenho uma pergunta que... Quando você falou, Paulo, da necessidade de aprimorar os recursos especiais, as cortes superiores, os tribunais superiores, queria conhecer a sua opinião sobre uma capacidade postulatória especial, porque sabemos que na Itália, na França e na maioria dos países europeus, um advogado, para atuar nos tribunais superiores, tem que ter uma capacidade postulatória especial, ou seja, ter feito um exame suplementar ou pertencer àqueles poucos advogados que podem dialogar com as cortes superiores. Esse é um tema, digamos, é um tema que não é muito agradável para falarmos para advogados, né? Os advogados querem ter acesso, mas tem que haver um sistema. Em todos os países do mundo tem um sistema restritivo a isso. Pensar no sistema europeu, o sistema da Common Law, o sistema da Civil Law, tem uma restrição. Na Alemanha, na Itália, né? Na Europa inteira não existe isso. E convenhamos, eu tive sessões do Supremo, não quando tem o plenário, mas as sessões nas turmas, eu diria o seguinte, há uma qualidade muito ruim por parte de um grande número de advogados. Isso demanda, evidentemente, um estudo para se pensarmos se isso realmente é o caso de se permitir, porque fica uma situação muito ruim, né? Outro dia eu presenciei uma cena muito desagradável onde um advogado falava da idoneidade de um ministro na sustentação oral. E eu estava até havia um juiz ao meu lado, eu falei, agora nós vamos virar testemunhas num processo crime, né? É o que faltava. Eu vim numa sessão do Supremo, viro testemunha num processo crime, né? Porque a hora que aconteceu, eu falei, não estou acreditando no que eu estou ouvindo, né? Mas o advogado depois foi repreendido, tentou consertar e a emenda foi ficando pior que o soneto, né? Então, é uma confusão. E para nós, eu acho que isso, a OAB tem essa preocupação, mas eu acho que precisaria realmente haver um movimento para termos uma certa contenção aí, porque não tem sentido falarmos aí de 1.200.000 advogados podendo advogar no Supremo. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, né? Professor, existe hoje essas empresas que fazem essa engenharia reversa, né, sobre essa inteligência artificial no Supremo, na STJ, quanto à admissibilidade dos recursos, né? Mas isso tem custo. E ainda é muito caro. Você implementar, por exemplo, um sistema de gerenciamento de dados num escritório é coisa de mais de R$1 milhão, né? Isso há 3, 4 anos atrás. Hoje, talvez esteja com valores atualizados. Será que isso não vai criar um abismo, assim, entre os poucos escritórios que tiverem condições de ter esse sistema de engenharia reversa para fazer com que o seu recurso ande à frente e, consequentemente, ter quase que um monólogo entre esse... Muito boa essa pergunta, muito boa. E é interessante. Sabe o que é mais interessante? São os termos, professor. Porque olha só, veja só. Olha os termos, olha o que falamos hoje. Falamos de mineração,
Né? O senhor poderia imaginar que um dia o senhor fosse falar de mineração de julgados, né? E agora um termo interessante também está em voga, engenharia reversa, né? Ou seja, como fazer essa engenharia reversa para propiciar a admissibilidade. Eu acho que já tem empresas aqui que o que vai acontecer no fim do dia? O sujeito vai fazer um programa e vai vender para os escritórios. Que é caro. É caro, ele vai colocar um dinheiro, algum investidor vai colocar um dinheiro e vai começar a vender para os escritórios. Evidente que vai chegar um momento que só alguns poucos escritórios terão um sistema, mas como tendência, a tendência será democratizar num certo espaço de tempo. Aí vai depender, tem empresas assim que já estão desenvolvendo vários programas conjuntos, então ele põe isso no custo. Ele desenvolve esse sistema para o conhecimento do recurso especial, mas ele desenvolve outro sistema também para bem elaborar uma petição inicial ou para bem elaborar uma contestação. Então, isso tudo começa a entrar no custo e isso acabará, eu espero, né, vamos lá, pensar sempre positivo, né, que isso, no longo prazo, acabe se reverberando num grande movimento e positivo movimento de acesso à justiça. É o meu desejo, né? Mas, evidentemente, que nesse percurso, que nós estamos no meio do caminho, ou no começo do caminho, eu diria que nós estamos no começo, muitas cabeças vão rolar, né? Parece aquela história de quando mudou o agravo de instrumento em 95, passou a ser interposto diretamente no tribunal. Quanta gente não interpôs em primeiro grau e perdeu o prazo, e teve algum sistema de contenção, né? Então, isso tudo... Professor, nós estamos aqui falando o tempo inteiro da atuação, de como os advogados devem se preparar para essa nova realidade, né? Mas os magistrados de primeira instância, os juízes, pegando um gancho no que o Rafael tinha dito antes e o senhor também já havia comentado, nem sempre tem conhecimento do repetitivo de como o STJ tem se posicionado, ou o STF. E aí o Felipe pode me corrigir, mas nós estivemos numa visita no CNJ, né, e um dos temas que foi ali muito exposto para nós foi a preocupação do CNJ em relação à atuação dos magistrados que não sabem da existência dos repetitivos. A divulgação, quer dizer, aí entramos no ponto da transparência de novo, quer dizer, dentro dos próprios órgãos do Poder Judiciário não há divulgação. Exato. E aí não há preparação das assessorias, de tudo, de divulgação das decisões. Existe um sistema que é o Corpus 927, né, e o CNJ estava tentando divulgar para os magistrados, que ele traz a legislação específica, então, por exemplo, o Código Civil. E aí você clica num artigo específico, artigo 50, por exemplo, da desconsideração. E aí vem embaixo qual é a ADIM que já foi interposta ou foi julgado ou que tenha uma liminar sobre aquele ponto. Na sequência, o recurso especial repetitivo sobre aquele ponto. Depois, a jurisprudência dominante, embora não tenha ainda o repetitivo, para que pelo menos o magistrado possa... tenha noção disso, né? Exato. E vai chegar um determinado momento, um Teutônio 4.0. Exato. Né? 4.0, onde ele entra e vai acontecer isso. Eu acho que é mais provável que isso venha da iniciativa privada do que dos tribunais. Os tribunais estão tentando desenvolver esse sistema, mas eu acho que se não colocar toda a comunidade envolvida nisso, né? E tentar reduzir custo e democratizar os custos aí para saber como é que nós vamos lidar com isso. Que é justamente o juiz ter acesso, ele não conhece tema de repercussão geral, quais são os temas. Nós não conseguimos dar conta das informações. As informações mudam de tal maneira rapidamente que a gente não consegue sequer, nós não conseguimos acompanhar. Isso sem contar um outro problema, né? O cliente acompanha o processo mais rápido que você. Você tem que cuidar de vários processos. Ele põe lá no sistema dele, ele olha o seu processo com muito mais velocidade. Fala, o que aconteceu? Você nem está sabendo. E pior, ele põe você num grupo de WhatsApp, no mesmo grupo, e você fica sabendo em tempo real, né? Então tem que esperar um pouco até absorver a ideia, não é? Então, só que se você demorar muito, fala, por que você, meu advogado é ineficiente, ele não está respondendo, o que aconteceu, né? Então, eu acho que são desafios imensos e se eu tivesse alguma resposta pronta, eu certamente daria.
Mas eu acho que nós vamos ter uma volta da advocacia de negociação, a advocacia de bem advogar nos tribunais superiores, tentando estudar, fazer estudos específicos sobre determinados temas, mas temos esse problema que é atual do acompanhamento do cliente. O cliente fala, bom, aqui, não é? Isso, como é que é? Já me falaram até de propaganda de advogado, que o OAB tá de olho nisso, personal, não é? Advogado personal, né? Que é o advogado que acompanha, faz propaganda, não é? Então, a OAB está preocupada com isso, mas essa quebra que a tecnologia vem acontecendo, vem gerando, muito imediatista. É atual, né? E nós já estamos sentindo isso. Nós já estamos sentindo no mercado, isso já vem acontecendo, e passa a haver uma mudança do advogado. O advogado passa a ser vai voltar a ser aquele conselheiro, aquele estrategista, parecerista, né? Vai mudar o enfoque para um novo advogado, diferente daquele advogado que administrava a massa de processo. Esse advogado continuará havendo, mas pode ser que haja uma mudança quando nós tivermos plataformas online de solução de conflitos. Isso acabe migrando para outro tipo de defesa de direitos e que não necessariamente passe a ter a presença do advogado. Aliás, uma das discussões que está havendo aqui é a questão da presença do advogado ou não nas conciliações e mediações. Está havendo uma grande discussão e isso será objeto de tremendo embate. Já há, né? Se o mercado regula ou se tem que haver regulação do mercado, né? Então... Professor Paulo, e com relação ao conflito da Lei Geral de Proteção de Dados com o princípio da publicidade processual, que também foi um tema bastante debatido lá na ASP. Qual é a opinião do senhor? Será que, inclusive, um aluno do mestrado do senhor colocou que na França a Lei Geral de Proteção de Dados foi um empecilho para o desenvolvimento do ecossistema de startups jurídicas, e isso é um tema controverso, ainda não está regulado no nosso processo. Como será que deve se encaminhar essa discussão? Eu não consigo enxergar o que vai acontecer, porque isso tem um pouco a ver com a visão política de Estado. Veja. Na França, eles acabaram proibindo a utilização, a jurimetria por empresas privadas. Né? Até houve uma discussão de quem seria dono, proprietário da decisão, né? Da intelectualidade que está na decisão. E isso, com a Lei de Proteção Geral de Dados, isso terá um impacto. Eu não sei bem como é que, mas vai acabar como tudo que acontece no Brasil acabará judicializando. E o tribunal terá que dizer, olha, aqui tem publicidade, aqui não tem, aqui precisa ter... vai ter que ter alguma regulação. E aí vai depender muito da força dos órgãos de classe, de como haverá esse comportamento. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Um possível obstáculo a essa mineração. Haverá um possível obstáculo à mineração, haverá um possível obstáculo a essas empresas, mas essas empresas também estão assistindo isso com preocupação, quer dizer, querendo ter liberdade. Então, aquela liberdade total e a regulação. Qual é o caminho a ser seguido? É um pouco de concepção até de visão política do Estado. Vamos deixar o mercado se regular e vamos deixar os dados serem divulgados, ou vamos regular o mercado e impedir a divulgação, impedir a utilização por parte dessas startups da jurisprudência dos tribunais. Ou seja, só os tribunais podem utilizar por meio dos programas adequados. Eu não sei o que acontecerá. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um balanço geral do CPC. O balanço, acho que é mais positivo do que negativo. Se nós estivéssemos pensando no Código de 73, sem dúvida nenhuma, o Código de 2015 foi um grande avanço. Mas eu acredito que em breve teremos que repensar muitas outras coisas, né? O senhor se lembra na nossa primeira reunião que nós fizemos lá em Brasília, professor, o senhor estava lá na comissão da Câmara, e eu falei o seguinte, olha, se nós quisermos realmente ter um novo código, nós precisamos tratar de 2 temas. O primeiro é o processo coletivo, e o segundo é a execução extrajudicial. E os 2 temas foram tirados do código, eles queriam colocar, foi um tema proibido. E o fato é que nós temos um processo coletivo muito pouco desenvolvido, embora um estudo tremendo.
um esforço da doutrina dos professores de fazer um código de processo coletivo, a professora Ada Pellegrini Grinover aqui, a professora Luísio no Rio de Janeiro, né, de se fazer um código de processo coletivo, mas isso não prosperou e não há sinalização de que isso em um dado momento volte. O que nós tivemos foi um código de processo civil que acabou criando um sistema de gestão de interesses ou direitos, prefiro direitos individuais homogêneos. Seria uma homogeneização jurídico-fática. Foi isso que aconteceu no sistema do recurso especial repetitivo, no sistema do IRDR, do IAC, um sistema de gestão de processos individuais repetitivos. E não deixa de ser, pela via transversa, um sistema de tutela de direitos individuais homogêneos. Mas aqueles conflitos não jurisdicionalizados continuam. E aí entra o papel da inteligência artificial, do impacto da tecnologia nesses conflitos verdadeiramente de massa e que, a meu ver, pela tradição brasileira, acabarão desembocando na tutela individual. Vejam esses acidentes ambientais trágicos que ocorreram em Minas Gerais. Isso acabamos coletivizando o coletivo. Mais de 1000 ações coletivas no evento de Mariana. E ações aí de dano moral por problema de contaminação em água. Quer dizer, milhares de demandas repetidas e tendo que ter um tratamento molecularizado por meio, não do processo coletivo, mas por conta do tratamento dado pelo código aos direitos individuais homogêneos, não é? Onde há uma homogeneidade fática ou jurídica. Interessante verificar isso, mas o problema daqueles pequenos conflitos ainda persiste, não é? Então, pequenos conflitos onde o dano do consumidor é de R$1, R$2, R$10, que isso acaba sendo deixado para um sistema de tutela coletiva que, digamos assim, é pouco eficiente para o tempo de duração do processo. Né? O Zé tinha... Eu queria retomar um tema, você estava falando de execução e de precedentes, tal. O senhor comentou também da reclamação, como foi usado, né, o mecanismo para barrar a reclamação. E, se eu me lembro bem, da contenção, né, uma das justificativas foi a possibilidade do ajuizamento de ação rescisória em substituição à reclamação, porque a rescisória ficaria retida nos tribunais regionais e não chegaria aos tribunais superiores. E a gente tem também aquela questão do artigo 525, parágrafo 15, que fala da inconstitucionalidade e do prazo ou do não prazo dele. Não prazo para rescisória. Eu queria ouvir um pouco o senhor a respeito desses temas, né, dessa rescisória com precedentes. É interessante que isso começou, né, no Código de 73, uma modificação legislativa que, mais que isso, né, era o 741. Era o 741 dos embargos à execução fundado em título judicial, fundado em inconstitucionalidade. E isso entrou no sistema por uma sugestão do ministro Gilmar Mendes, com base no regimento interno da Corte Constitucional Alemã, de ter o controle de constitucionalidade. E na ocasião, me lembro que eu encontrei com o ministro e perguntei, mas olha, é só no controle concentrado ou no difuso também? Né? Ele falou, não, só no concentrado. Pouco tempo já começou a expandir para o difuso. Né? Então, essa força motriz prospectiva do recurso extraordinário passa a ocorrer também no recurso extraordinário, que acabou com a repercussão geral, acabou tendo uma visão de ampliação também no controle difuso. Aí veio a mudança no 475, né, que foi na modificação legislativa de 2005, né, e em seguida o Código incorpora ainda a possibilidade rescisória, né, e sem prazo, a partir da decisão do Supremo. E aí isso gera uma tremenda insegurança, os tribunais ainda não decidiram como é que vão fazer, mas eu já ouvi discurso de todo jeito, né? Dizendo, não, eu sou a favor, eu sou contra, tem que ter segurança, vamos modular, né? Tem que haver uma modulação, mas essas situações pretéritas geram uma tremenda de uma insegurança jurídica
e acaba gerando uma insegurança para o cidadão e uma percepção externa ruim, que isso pode mudar as regras do jogo em qualquer momento. Não é? Eu acho que eu tenderia a caminhar para a segurança jurídica, essa dispersão voltando todo momento à jurisprudência é horrível, mas a gente vê que, por exemplo, temas de repercussão geral, vamos fazer um paralelo aqui, tá? Dá para fazer um paralelo, né? Repercussão geral aplicável a quê? A recurso extraordinário. O que eles estão fazendo? Estão começando a aplicar em rescisório. E aí, isso é um tema ainda que tem decisão monocrática, mas não teve decisão colegiada. Recentemente eu tive um caso, fui sustentar oralmente no Supremo e o ministro Alessandro defendeu a aplicação em rescisória. E aí a ministra Rosa Weber pediu visto. Não, ó, que não tem isso aqui, que daí seria admitir a rescisória, isso geraria uma instabilidade tremenda. O Supremo ainda não decidiu sobre o tema. E eu tenho um grande receio da instabilidade que isso gera nas relações jurídicas, né? Porque acaba com tudo. Então, se você põe uma rescisória sem prazo, né? E isso, para uma percepção de quem quer segurança jurídica, é terrível, né? Então, mas, por exemplo, no sistema italiano a decisória não tem prazo. Não tem prazo. Não tem prazo. Mas hipóteses de cabimento são bem restritas. Muito eu me lembro que é bem restrito. Mas, em caso de corrupção do juiz, isso permite de rescindir uma decisão proferida por um juiz corrupto. Mas as hipóteses são muito limitadas, não são tão amplas assim. Por exemplo, não tem o erro manifesto, a violação manifesta da letra da lei. A lei que é muito amplo, né? Isso não tem, nós temos. E se pegar a experiência jurisprudencial italiana, é reduzidíssima. E mesmo a interferência, né, do judiciário na política ou no legislativo, isso é impossível na Europa. Eles têm um respeito pela divisão dos poderes, né, uma preocupação, diria nem respeito, uma preocupação que vem da Revolução Francesa, de dividir, de não entrar. Aqui o Supremo legisla, né, no problema, na infidelidade partidária, virou resolução no TSE, né, para dar alguns, poderia citar vários outros exemplos. Não tem súmula vinculante? Não tem súmula vinculante. Para os italianos, em vários seminários, eles acham que é uma forma de legislar, né? Então, isso nós precisamos analisar se é isso que nós realmente queremos, porque eu acho que a percepção externa é muito ruim de insegurança jurídica. Isso é terrível para quem quer investir num país, ele prefere investir num país onde tem mais segurança jurídica, onde ele sabe que as regras não são suscetíveis de tanta alteração assim, né? Professor, não, pode ir. Recentemente, né, até o Supremo, na DPF 115, o ministro Barroso indicou que até caberia a ação rescisória com base na coisa julgada inconstitucional no sistema dos juizados especiais cíveis. Então, seria uma exceção ao artigo 58, se não me engano, da Lei 9.099, que não caber rescisória. E caberia, e pelo menos indicou em liminar na DPF que tem um cabimento do caberia rescisória. Que é de 25 no sistema dos juizados. Então, pode ser um indicativo de como as coisas vão andar. Essa é uma quebra de sistema. Aí você começa a abrir a porteira para rescisório, né? Vai abrir uma porta muito grande, né? Professor, acho que a gente tem uma pergunta da internet que o Bruno estava mencionando. Pois não. Vamos lá. Professor Lucon, boa noite. Qual a sua opinião, por gentileza, a respeito do reflexo de eventual avanço das startups na área jurídica no mercado de trabalho? Qual é a minha opinião? Eu acho que é eu acho que as startups já estão aí, estão se desenvolvendo e é um caminho sem volta. Eu acho que a gente vê nesses eventos que as empresas estão se preparando e ele não pensa, é uma interessante, alguém falou sobre o custo aqui, né? As empresas têm dinheiro para investir, né? Elas põem o dinheiro e põem várias ideias, né? E sabe que uma pode não dar certo, outra ele tem que reformular e muda, né?
Então, as empresas têm essa versatilidade, é uma juventude que está lá, pensando 24 horas como é que pode fazer, o que pode dar certo, o que não pode dar certo. É interessante ver isso, que eles têm uma capacidade, uma criatividade, uma capacidade de adaptação que para nós que somos mais assim, somos mais avessos às mudanças, isso é um outro paradigma. São jovens que estão pensando juntamente com gente mais experiente, que vai falar da base da experiência e fala, olha, aqui dá para desenvolver um software nesse sentido, ou dá para desenvolver uma inteligência artificial nesse sistema. Então, é desafiador, que mostra justamente a transversalidade do conhecimento, que passa por... Hoje o advogado ele tem que conhecer o que atua em direitos humanos, ele tem que conhecer direitos humanos e direitos fundamentais. O sujeito tem que conhecer tecnologia e direito, né? Tem que conhecer processo e tecnologia, tem que conhecer direito e tecnologia. Então, passa a haver um novo profissional diferente, não é? E nós teremos em breve o engenheiro que conhece engenharia ambiental, mas ele também conhece direito regulatório, né? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu sou advogado, mas eu inclinei para a área de marketing, tecnologia também. E eu me formei na PUC, e na PUC a gente não tinha essas matérias que transcendiam o tecnicismo jurídico. O senhor, como professor hoje na USP, tem alguma iniciativa dentro da grade? Já tem iniciativa, já há uma iniciativa. Ano que vem nós já teremos uma disciplina de Direito e Tecnologia. Essa matéria de pós, há uma ideia dos professores de replicar para o graduação. Mas eu sei que já tem professores que já vão colocar a matéria optativa. E o que é mais interessante, os alunos querem, eles querem saber, eles querem entender o que está acontecendo. E a aula, né? Antigamente as aulas eram expositivas, hoje tem que fazer um método socrático, não dá, porque, professora, tem um aluno de pós-graduação lá que conhece tecnologia muito mais que eu, muito mais, ele dá um banho em mim. Então é ter humildade e saber, olha, que eu estou lá aprendendo, né? E eu estou, na verdade, aprendendo literalmente começando, não é? E ter o respeito, porque a pessoa se dedica 24 horas por dia, respira aquilo, e é evidente que saberá mais que você. Você tem a experiência, tem a visão, já sabe o que acontece, no que deu certo, no que deu errado, mas é impressionante você ver uma nova geração admirável, não é? Que está interessada, quer conhecer, quer saber como é que vai, o que as coisas vão acontecer, quais são os cenários, porque eu gosto de uma expressão até de Buzaide, né? Um lance em África, né? Quer dizer, né? Saber assim, o que vai acontecer, né? Qual que é o dia seguinte disso, né? Eu acho que esse que é o mais desafiador, e por isso que eu me coloquei o desafio de não ficar naquelas matérias tradicionais no pós e pegar alguma coisa diferente, de realmente sair daquela posição de confortável e tentar fazer algo diferente, dar a sua contribuição na universidade. Eu acho que isso acabará rompendo, e as outras universidades, as outras faculdades de Direito acabarão também tendo alguma coisa semelhante. Quer ver outra coisa que também eu acho que já vai ser replicada, que nós temos lá na Faculdade de Direito, uma matéria de primeiro ano, que é o estudo do conflito. Introdução ao estudo do conflito, que foi uma ideia da professora Ada Pellegrini Grinoso, de se estudar o conflito, a essência do conflito. Sim. Olha, vamos parar de estudar aqui ação, defesa, vamos pegar o pessoal novo aqui e falar, vamos estudar o conflito. Matéria-prima. Como é que é? A matéria-prima, matéria bruta, vamos tratar da matéria bruta. Então eu acho que realmente tem grandes desafios interessantíssimos, instigantes e, em certa medida, assustadores, né? Porque pensar num momento que não precisa mais de advogado, não precisa mais de juiz, né? O que será de nós, não é? Qual será o próximo passo? Professor, voltando um pouco no balanço do que foi bom e do que foi ruim, do que vem sendo bom e vem sendo ruim no CPC, você falou lamentando a ausência da sistematização da tutela coletiva, e eu me veio à mente lamentar também
no aspecto das tutelas da corrupção. E agora, por exemplo, o tema das transações na corrupção está... cada lei prevê de uma forma e a falta de sistematização está sendo muito sentida agora e cada vez acho que mais. Muito sentida, não é? Veja, quando se colocou o Código de Processo Coletivo, interessante, a gente tinha uma matéria do pós, o professor Ada, o professor Cazu, eu ajudava a matéria, o professor Sário, a professora Suzana, começamos a construir o anteprojeto de Código de Processo Coletivo. E tinha a parte de improbidade lá. No código. Então, quando foi apresentado o código, por que vocês acham que não foi aprovado? Porque tinha essa parte. Justamente essa parte. Depois teve um movimento, agora nós temos a lei de anticorrupção, que admite a leniência, mas tem a lei de improbidade que não admite acordo. Então, eu tenho que fazer, eu até escrevi um artigo sobre esse tema aí, de falar exatamente dessa comunicação, dessa necessária comunicação. Acabamos fazendo um seminário lá na USP, que era sobre ética e corrupção, né? E lá foi tratado desse tema, que é são esses vasos comunicantes, não é? Porque não resta a menor dúvida de que nós temos um microsistema de processo coletivo e um microsistema de tratamento dos casos de corrupção. E tem que haver uma análise não isolada das leis, mas uma análise conjunta e lógico-sistemática. Faltou, né? E não vejo, o que a gente vê é que há um movimento de fazer novas leis no Brasil. Né? Se nós pensarmos desde a Constituição Federal de 1988, nós teremos mais de 1 milhão de regras. Uma barbaridade. Fazer lei normalmente está dentro da agenda positiva. O difícil é você pegar todas as leis sobre um tema, fazer uma comissão e falar, vamos analisar tudo isso e vamos ver como é que nós vamos compatibilizar. Né? E tem algumas coisas que demora ainda a decidir. Veja o caso da constitucionalidade da lei de alienação fiduciária, que está aí um tempão no Supremo. Execução extrajudicial e está parado. Tem um ministro que pediu vista faz 8 anos. 8 anos vista. Só isso. Então, 8 anos de vista. Tem que refletir, tô brincando. E aí isso acaba tendo uma percepção ruim, porque acaba também a alienação fiduciária, que é uma lei que viabiliza a circulação do crédito, né? Acaba gerando um problema. Outro dia eu vi uma decisão em que impunha ao credor a receber os bens quando tinha um contrato de mútuo. Quer dizer, a opção dele, ele escolhe se quer executar por quantia certa ou se quer executar as garantias extrajudicialmente. Se ele quer executar judicialmente o contrato de mútuo ou se quer executar extrajudicialmente. Fazer a imposição de ter que receber o bem, você acaba inviabilizando a própria circulação do crédito. Né? Então, essa dispersão jurisprudencial acaba gerando uma tremenda insegurança jurídica e isso tendo reflexos na própria percepção do país e no próprio desenvolvimento interno dos negócios. Não sei se estou com a percepção equivocada, mas parece que ainda a gente tem uma visão, principalmente dos tribunais superiores, restrita do uso da tecnologia, só restritiva, né? A gente está discutindo um sistema para fazer a inadmissibilidade e não se pensou, e está se discutindo a tempestividade, comprovação do feriado local. Quando daria para fazer um sistema com todos os feriados locais e automaticamente o sistema responderia. O recurso especial é tempestivo, não é pensado. A gente pensa sempre no sentido inverso, ao invés de não tem tecnologia. Um sistema que a gente vê que os tribunais estão literalmente se preparando para não conhecer dos recursos. Justiça defensiva. E não tem uma tecnologia para dizer, olha, tem aquele dispositivo do código que admite o conhecimento do recurso, que seria o... A desenvolvimento era sempre enviesado para os objetivos, né? Eu acho que pode mudar muito ainda, né? Sim. Se mudar o pensamento. Eu não vejo sinal acho que essa contenção continuará. Teremos que conviver nos próximos anos com isso. E saber lidar com isso. E saber lidar é tentar mostrar que é diferente, tem um trabalho. Eu acho que isso é algo que é atual, não é? Que é o que está assim, premente, o que está acontecendo no dia a dia.
Mas não tem essa perspectiva inversa de abertura, de acesso. Vai acontecer não pelo público, pelo privado. Isso eu acho que até essa, como é que é, a engenharia reversa que foi dita aqui, eu acho que não vai partir do Estado, vai ter que partir da iniciativa privada. Que é a engenharia reversa de admissibilidade, de jurisprudência favorável ao conhecimento, não é? E a gente já vê isso, né? Nós mesmos a gente já joga as palavras, já começa a pesquisar, já começa a fazer um caminho inverso, né? Acho que o mercado vai dar o tom, né, para o professor? Para quem nessa visão, tem uma visão, o mercado tem que dar o tom em tudo, tem outra visão não, tem que ter regulação. É um embate bem difícil, mas inevitável. É um embate que acontecerá em breve, já está acontecendo, e haverá esse embate. Qual é vamos dizer, o meio caminho aí é a dificuldade. Qual é o caminho médio ali de seguir? Sim. Professor, o senhor estava falando de segurança jurídica, antes falando da decisória, e esse, voltando um pouco da questão, falando agora do processo eletrônico, né? O processo eletrônico, ele acaba, como é que eu vou dizer? Há normas de processo e procedimento que são adaptadas para o processo eletrônico. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, agora, no pedido reconvencional, determina que seja autuado um novo processo para a reconvenção, né? Ou seja, desvirtuou o que o CPC determina que seja o pedido reconvencional dentro da própria contestação. Dentro da própria contestação. Há sistemas de processo eletrônico. A gente sabe que o CPC determina que tem que ser publicado em diário oficial, despacho, decisão, enfim, e a gente sabe que há processos eletrônicos, sistemas que não publicam, porque é do processo, do procedimento desses sistemas. Como que o senhor enxerga essa alteração de processo e procedimento em razão do processo eletrônico? Isso sempre aconteceu e não foi por conta do processo eletrônico. Regimento interno alterando norma do CPC. O senhor já ouviu falar disso alguma vez? Mas olha, quando eu falar? mexi com a arguição da relevância, faz 30 anos, alguns fatos chamaram a minha atenção. Um deles, por exemplo, no regimento regração da Suprema Corte Americana. Tem que demonstrar numa página, mais não. Primeiro ponto. E segundo ponto, regular o processo. Os ministros disseram, o legislativo não sabe nada disso. Quem tem que regular somos nós. E regulam mesmo. Então, veja, nós estamos falando de 30 anos. Agora, aqui é um pouco diferente. Quando o teve sistema, a lei que mudou, que conferiu poderes ao relator, era a lei que conferia procedimento. Então, isso já acontece. Evidentemente, eletrônica está havendo uma alteração do CPC, admitir a atuação em apartado e reconvenção. E completamente lógico, né? Porque ele pede para você autuar em apartado, só que depois ele coloca o processo como conexo e julga no bojo do principal que já tinha sido decidido. E eu não gosto de reconvenção, viu? Reconvenção é melhor propor outra demanda, distribuir por dependência, porque a reconvenção sempre é um problema, né? Sempre tem uma má vontade com a reconvenção, né? Professor, nessa esteira eu queria perguntar especificamente do regimento do STJ e do STF. O STF, recentemente, o ministro Dias Toffoli expediu uma resolução regulando o julgamento eletrônico, né? E lá os dois prevêem uma disposição específica que a não manifestação do ministro no prazo de 7 dias ou 5, a depender de qual dos dois, acarretará na adesão integral do voto relator. Isso é de louco. Isso já existia na repercussão geral, mas é o julgamento tácito. É o julgamento tácito, né? Ontem eu ouvi o ministro no STJ dizendo o seguinte: eu não estou aguentando mais pedir tanta retirada de julgamento virtual. Porque no final ele está falando o seguinte: eu tenho que trabalhar por mim e pelo outro. Tá bom, No fim do dia ele está pensando nisso, ele está trabalhando 3, 4, 5 vezes a mais. Então, isso é algo, eu acho, por exemplo, que deveria haver uma preocupação institucional da OAB de realmente
ter uma comissão de estudos para discutir esse julgamento virtual. Isso é preocupante, isso é muito preocupante. O julgamento está ficando monocrático e não sabe. E essa é, acho que a cartada final aí, né? Quer dizer, o outro adere ao voto. E aí, isso é uma barbaridade. E a barbaridade. Se não tem alguém para falar, olha aqui, isso aqui caso importante, tem que tirar da. Eu já ouvi de ministro falando, não, eu não vou pedir porque eu já pedi muito, ou eu pedi, né? Não quero, né? Porque fica isso, né? Você fica o chato, né? Eu já fui de colegiado, eu sei como é que é, né? Você fui 8 anos do TRE, fica aquela situação, se você sempre pedindo vista, você fica, pô, os outros colegas são pares, né? Pô, o sujeito é chato, né? Só tá pedindo vista, só quer contrariar, não é? Então tem um movimento assim, né? E é humano, né? Eu já vi casos assim de sujeito acompanhar, porque eu acompanhei nos outros dois esse grupo, eu acompanho esse no outro, né? E esse que tá lá tá no terceiro lugar, perdeu o seu processo por circunstâncias, não é? Que acontecem assim, tem muito o subjetivismo das relações humanas. Não pensem que isso só acontece na sua casa, ou no escritório, ou no trabalho, não é? O subjetivismo das relações humanas acontece também no colegiado. E aí tem, não, aqui eu acompanho, eu não gosto dele, vou divergir, não é? Então tem essas nuances que é evidente que não vamos pensar, se tudo fosse eletrônico e bem julgado virtualmente, inteligência eletrônica, nós não teremos isso. A justiça é obra humana, não escaparemos desse imponderável aí. E acho que é um contrassenso, né? A doutrina falando, as decisões do STJ têm que ser paradigmáticas, ele é um tribunal de cúpula, tem que fundamentar suas decisões, e o próprio STJ, no seu regimento, fala, não, posso julgar eletronicamente com concordância tácita dos ministros. Veja o tamanho do Brasil, né? Vamos lá. Qual a população da Itália, Giovanni, hoje? 60 milhões. 60 milhões. Quantos, vamos chamar, ministros na Corte de Cassação nós temos? 300. 60 milhões, 300. Nós temos 210 milhões. Faça uma conta. Como seria a nossa Corte de Cassação se fosse italiana? Nós teríamos 1.000 julgadores. 1.000. 1.000 julgadores. Nessa esteira, talvez aquela PEC da repercussão, equivalente, né? A arguição de relevância federal. A arguição de relevância, talvez. Que é um tema que é proibido, né? O judiciário quer que aprove. Os advogados não querem. E, ao mesmo tempo, nós temos essa perda de qualidade e uma tendência à valorização das decisões monocráticas, que é o que está acontecendo. Já é um movimento antigo, né, professor? Antigo. O 557, né? O 557, quando teve aquela modificação, que teve aquela preocupação com a colegialidade, que a doutrina escreveu, me lembro um livro azul, coordenado pelo Sálvio, né? Isso. E eu não me lembro, é um ano aqui, estou tentando eu escrevi lembrar, nesse livro. O senhor produziu, eu me lembro do seu artigo, e nesse livro era a discussão da preocupação com a perda da qualidade dos julgamentos, com a tendência aos julgamentos monocráticos. E o que nós estamos vendo hoje nos julgamentos virtuais é precisamente isso. Quer dizer, a gente vê uma repaginação dos problemas. Né? Os problemas aparecem de uma outra forma agora com a tecnologia, mas o que vem acontecendo é exatamente isso. Uma tendência à valorização das decisões monocráticas e do poder do relator. E isso de uma maneira não agora atomizada, como acontecia lá atrás, agora de uma maneira repetida. É o volume, né? É o volume que desafia tudo, né? O volume desafia o sistema. Um sistema que não é uma confederação de estados, é uma federação de estados. O STJ intervém mesmo e em algumas situações há absoluta necessidade da intervenção, né, de se julgar determinados casos que, numa primeira visão, não subiriam. Pensem, por exemplo, no caso de danos morais. Né? O STJ resolveu conhecer dos recursos por conta das decisões absurdas em alguns estados da federação. Né? Então, ele tem essa visão, e o sistema é muito centralizador. Não é? Nós temos um sistema... Nosso sistema de governo é muito centralizado na União, nos tribunais federais, não é? Então isso é uma configuração do Estado brasileiro.
Mais alguma pergunta? Ótimo. Professor, queria agradecer muito a presença, foi um debate muito enriquecedor, assim, uma magnífica aula. Não, muito obrigado, sinceramente, foi efetivamente um balanço, elogio, sempre balanço uma alegria completo. revê-los, é sempre uma alegria dobrada aqui, reencontrá-los e me sinto em casa aqui, professor. Foi uma aula Trata magnífica. sempre todos muito bem. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado.